Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus nosso Senhor, te exaltamos, te glorificamos, te engrandecemos, adoramos o Senhor, cultuamos o Senhor, bendizemos o Senhor, amamos, tememos e honramos o Senhor. Recebe, ó Deus Todo-Poderoso, o nosso culto, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ensina-nos, porque queremos aprender. Fala conosco. Dá-nos da Tua santa presença, dá-nos da alegria da Tua santa presença. Sustenta-nos nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Ajuda-me a falar deste assunto. Ajuda aqueles que vão ouvir, ver e ouvir, a entenderem sobre este assunto e, mais do que isso, a colocarem em prática. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Te amamos, te adoramos e queremos prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Recebe o nosso culto. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Esta é, Senhor, a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, a minha pós-graduação em teologia foi em aconselhamento pastoral, né? E é uma missão dificílima aconselhar. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Todos nós temos, de maneira geral, os mesmos problemas. Não existe perfeição na vida de ninguém. De absolutamente ninguém. E muitas vezes o conselheiro, ele aconselha sobre aquilo que ele não consegue resolver na vida dele. Não é fácil, né? Você deve estar dizendo assim, bom, se você não consegue resolver na sua vida, você vai me aconselhar? E quantas vezes nós oramos por pessoas enfermas estando enfermo? Nunca aconteceu com você? Você está enfermo, aí vem uma pessoa e diz, olha, você pode orar para mim, eu estou enfermo, estou assim. Você vai falar, eu também estou, então vamos ficar todo mundo enfermo aí. Não, você vai e ora. Você vai e aconselha. Fundamentado na Bíblia Sagrada, não é? Aí vai de se pôr em prática, vai do nosso grau de cristianismo, enfim. Então, não é fácil a vida. A vida não é mamão
com mel. Não é. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Você que é casado, hoje eu quero falar com as pessoas que são casadas. Mas, se você ainda não se casou, eu acho que você vai se casar um dia, né? Então já é bom você estar sabendo sobre essas coisas, não achando que casamento é essas coisas que o cinema apresenta, as novelas, os filmes. Não, isso não é casamento. Casamento é difícil. Casamento é um negócio complicadíssimo. Por quê? É fácil da gente entender por que o casamento é difícil e por que é complicado. Porque são duas pessoas que se juntam de famílias diferentes, hábitos diferentes, educação diferente. Tudo é diferente. A minha família não era igual à família da minha mulher quando nós nos casamos. Não é diferente. Completamente diferente. Então é difícil. A sua família, minha irmã, não era igual à família do seu esposo quando vocês se casaram. Diferente, vocês tinham hábitos diferentes, educação diferente. Você foi criada de um jeito, seu marido foi criado de outro. Né? Então o casamento fica difícil. Por causa disso que deve existir sempre aquela fase chamada de namoro, que parece que foi colocado de lado na vida das pessoas, né? As pessoas não namoram, as pessoas se conhecem, já partem para os finalmente e depois se juntam, depois de, às vezes, semanas. Quando não, já no dia seguinte. Aí, ninguém conhece ninguém, vira aquela anarquia, né? Porque às vezes que as coisas estão do jeito que estão. O namoro é exatamente para que você conheça a outra parte, isso é óbvio, né? Estou falando uma coisa que é claro que é isso. E a outra parte te conheça. O namoro é para você conhecer a família. E a família te conhecer. Por causa disso que é importante a gente ser do jeito que a gente é. Não querer mostrar nem mais nem menos. É isso que eu sou, olha. Né? Aí se vocês se gostam, querem a vida a dois, vocês se casam. Mesmo assim, ainda é difícil. Não é fácil. Por causa disso que grande parte dos casamentos vão para o beleléu, vão para o espaço. Acaba. Mas não é para acabar. E depois, o que o casamento não pode se tornar, você que é mais novo do que eu, é bom você saber isso. E eu quero agora falar com as irmãs. Irmãs, tomem cuidado. O seu marido não é seu irmão de sangue, ele é seu esposo. Não é seu irmão. Porque depois de um tempo, o casamento, juntei casamento com o irmão. Depois de um tempo, há uma tendência das pessoas acharem que o marido é irmão e o marido achar que a mulher é irmã.
Não é. Vocês são marido e mulher. Não pode um simplesmente se acostumar com o outro. Vocês são marido e mulher. Existe um relacionamento completamente diferente do relacionamento de irmandade. Estou falando de irmandade familiar, estou falando de irmandade de sangue, está entendendo, né? Vamos abrir a Bíblia aqui. E aí a gente vai começar a entender este assunto, porque eu tenho convicção que isso acontece na maioria das casas. Eu tenho certeza. Você pode estar dizendo, não, na minha casa não está acontecendo, não acontece. Mas se prepara, porque se não houver um entendimento da vida, vai acontecer. E aí? Aí é um sofrimento de ambas as partes, um sofrimento desnecessário, né? Porque a Bíblia explica sobre qualquer assunto, né? A Bíblia às vezes é explícita sobre o assunto e às vezes ela é implícita. Ela é conclusiva. Então vamos ler. Ela é explícita nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 4 e 5. Isso aqui é... O casal que segue isso não tem problema. Pelo menos na área de relacionamento. O casal que segue isso, o marido não vai sair dando sopapo na mulher, não vai dar tiro na mulher. O casal que segue isso, a mulher não vai pegar faca para matar o marido. O casal que segue isso, a mulher não fica impedindo o marido de ir aqui, ir ali, ir acolá. Porque o marido que segue isso respeita a mulher. E a mulher que segue isso respeita o marido. Primeira Coríntios 7, 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha, eu não sei se Paulo era casado ou não. Não posso afirmar que sim, e tudo me leva a crer que não. Para mim isso é indiferente. Às vezes as pessoas dizem, Paulo era casado. Eu não sei se Paulo era casado, não sei, ninguém sabe. Eu acho que não, eu entendo, eu consigo entender que não. Mas também se amanhã eu descobrir que era, não muda nada, porque ele nunca proibiu o casamento. E vamos deixar claro, né? Vamos partir do princípio, casamento sempre, invariavelmente, é entre um homem e uma mulher. Isso é casamento.
Qualquer coisa diferente disso, homem e mulher, mulher e homem, não é casamento. Se não for entre o sexo masculino e o sexo feminino, não é casamento. Ah, mas o pastor lá faz, problema dele. Ah, mas o padre, problema dele. A Bíblia diz que o gênero é masculino e feminino. Aliás, eu estou aqui, eu preciso... Tem professor aí acompanhando a gente, né? Na língua portuguesa, gênero indica o sexo. Ou não? Era assim, pelo menos, só se mudou. Masculino e feminino, ou já tem, ou acrescentaram aí. E eu não estou sabendo. Aí, quem está aí ouvindo, vendo aí, me avise. Porque gênero na língua portuguesa era masculino e feminino. Porque entre homem e mulher. Então, aconteceu o casamento, a partir da... Casamento. O que é um casamento? Morar junto não é casamento. Ah, mas a gente já mora junto há 20 anos. Né? Eu conheço pessoas que moram junto há mais de 20. Moram juntos. Não, a gente já mora junto há 20 anos. Né? Já pela lei nós somos casados. Bom, pela lei dos homens vocês são casados. Casados não. Vocês passam a fazer parte dos bens do outro. Porque casado não é. Né? Casamento é a união entre um homem e uma mulher e um homem, segundo as leis daquele país. O que a lei do país diz que casamento é? A pessoa vai lá no cartório, né? Olha, eu quero casar com ela, leva os documentos, papá, marca, vai lá e casa. Isso é casamento. O que é morar junto? Os dois se conhecem, não sei o que, tal, já parte para uns beijos, uns abraços, uns pega. Acham que um gosta do outro. Como é que a gente vai saber se gosta de uma pessoa em um dia, dois, né? Uma semana, não tem jeito. Mas tudo bem, se juntam lá. E depois de, invariavelmente, um ano já tem um bebezinho lá. Aí vira aquela anarquia, né? Mas enfim, depois que as pessoas se casam... e deixa eu dizer uma coisa para você. Biblicamente, não sou eu. Tem gente que acha que sou eu que falo. Biblicamente, se você não é casado segundo as leis do seu país... e você mora junto, os filhos que você tem, biblicamente, são bastardos. Pastor, mas como é que você fala um negócio desse? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Estou falando o que a palavra de Deus diz. Você pode falar, não é bastardo nada, tem o nome do meu marido, mas tudo bem. Aos olhos de Deus, filhos de um relacionamento fora do casamento são bastardos. Mas se casaram, a partir do momento que aconteceu o casamento, além dos deveres sociais do casamento, existem os deveres sexuais de cada parte. Quero me referir mais especificamente às irmãs. Você já vai entender por quê, irmã, que eu estou me dirigindo mais a vocês. Segundo a palavra de Deus, nenhum
dos dois cônjuges, nenhuma das duas partes é dona do seu próprio corpo. Nenhuma das partes exerce direito sobre o seu próprio corpo, num casamento, é claro. Mas o seu próprio corpo pertence ao outro cônjuge. Biblicamente. Você pode falar, não, meu corpo, eu sou dona do meu corpo. O outro pode falar, não, eu sou... Não, tudo bem, eu não estou... Eu estou dizendo para você o que Deus nos deixou sobre o assunto. Você está me entendendo? Não adianta você se revoltar. Se você está ouvindo porque você quer entender alguma coisa, quer aprender alguma coisa, então entende e aprenda. Em outras palavras, a mulher não pode negar o seu corpo ao seu marido. Porque ele tem direito, ele tem total direito de usá-lo para satisfazer as suas necessidades sexuais. Igualmente, o marido não pode negar o seu corpo à sua esposa, pois ela também tem pleno direito de usá-lo para a sua satisfação sexual, tanto o homem quanto a mulher. É uma questão assim como se fosse de dívida. O marido tem esse crédito da parte da mulher e a mulher também tem, de maneira semelhante, o crédito da parte do marido. O que a gente entende aí? Que neste contrato matrimonial, ambas as partes têm direito de relação sexual. E você vê que o que eu estou falando não é bíblico mesmo. Se você for ver o capítulo 7, no versículo 3, está aqui, peraí, 7, 3. Em algumas traduções, você vai encontrar assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Em outras traduções, você pode encontrar assim: o marido pague, ou a mulher pague. Por causa disso que eu usei crédito. O marido pague à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quando a esposa, irmãs, você que está me ouvindo, quando a esposa nega o seu corpo ao seu companheiro, ao seu marido, ela está cometendo uma das maiores loucuras em relação ao casamento. E isto é mais comum do que a gente pensa. Não se esqueça, minha irmã. Por que eu estou me referindo às irmãs? Porque eu sei que a irmã, a mulher, é biologicamente e emocionalmente diferente do homem. Por causa disso que eu estou indo primeiro falar com as irmãs. As mulheres são emocionalmente completamente diferentes do homem, biologicamente. As mulheres têm muitos problemas que os homens não têm.
O corpo da mulher é completamente diferente do corpo do homem. Irmã, não use de subterfúgios, não use de desculpas. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, torci o pé. Não use dessas desculpas, porque você está afundando o seu casamento. Não se esqueça, olha, por que eu estou me referindo às irmãs? Por causa dessa diferença biológica e emocional de homem e mulher. É claro que você sabe disso que eu estou falando. É óbvio. Mas eu estou só te lembrando. Como é que o homem se excita? Olhando. Vendo. Por que tem as revistas, né, que põe mulher pelada? Porque o homem vê e fica excitado. A mulher não. A mulher é diferente. A excitação sexual da mulher é diferente. Ah, tem mulher? Tem, claro. Tem mulher que é assim, mas de uma maneira, a gente fala sempre de uma maneira geral, não dá para pontuar. O marido se excita, a mulher, o homem se excita vendo. O homem viu uma perna bonita, já fica excitado. A mulher não. Não, isso não é verdade, porque não é assim. Não se esqueça que o seu marido trabalha numa fábrica, num escritório, num comércio, sei lá onde ele trabalha, e sempre está rodeado de mulheres bonitas, que muitas vezes tem sido uma tentação para ele. Por quê? Não é que seu marido, de uma maneira geral, não é que ele é um desavergonhado, é porque o homem se excita vendo. Não é fácil se manter fiel. Por que muita gente é fiel? Porque encontra na sua companheira um companheirismo e uma afetividade. De maneira que as tentações externas são dispensadas. Você está entendendo? É simples demais. Agora, por que eu estou me referindo às mulheres? Não estou acusando, não é isso. Claro que não. Porque para a mulher é muito por causa da diferença emocional e biológica. Para a mulher é muito mais fácil resistir a uma cantada, né, por parte de homens. Mais fácil. Agora, o homem é muito mais vulnerável ao charme de uma mulher, por causa da diferença biológica e emocional. Eu não estou defendendo o homem, absolutamente. Eu estou explicando algumas coisas que talvez você já sabe, mas esquece. Se o homem resiste a uma cantada de uma piriguete, e ele encontra na sua esposa a colaboração na sua vida sexual, amanhã ele vai resistir de novo.
É óbvio isso. Mais uma vez eu bato nessa tecla aqui, de uma maneira geral. Agora, ele resiste à cantada. Ele chega na casa dele, a mulher diz que está com dor de cabeça, que acabou de fazer a unha e tá com a unha, está secando, está secando. O sujeito fala, peraí, eu estou... Entendeu, irmã? Hoje eu estou indo mais para vocês, porque existe essa diferença. Não pode morar na mesma casa como se fossem dois irmãos. E um passa pelo outro toda hora e não existe um contato, não existe um carinho. Uma das piores coisas deste mundo é qualquer das partes implorar por carinho, por amor. Agora, não se esqueça também, irmão, homem, que as mulheres também têm seus pontos fracos. Não se esqueça. Não pensa que é só. Se o marido não cumpre o seu papel em relação ao sexo, tem muito marido que trata a mulher com aspereza. Tem muito marido que não, mas está aqui escrito. Não, mas pera, mas não é o que você está fazendo que está escrito. A mulher, Deus não está dizendo que a mulher é um objeto dos caprichos do homem. Não é porque o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher que os homens vão achar que a mulher é só um objeto. Não é isso que está dito aqui. Há que se considerar também que a mulher também tem seus pontos fracos. Não é só o homem que se excita porque vê ou porque ouve. Se o marido é um sujeito grosseiro, não cumpre as suas funções como homem, a esposa também pode cair nos braços de um outro homem. Na esperança de que esse outro homem venha se solidarizar com ela, com o seu desejo de carinho, de atenção. Por causa disso que a Bíblia diz, olha, o corpo da mulher pertence ao homem, mas o corpo do homem também pertence à mulher. E fundamentado nesta passagem e em outras, né, eu digo que se você casou para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Quem me ouve, né, já ouviu eu falar isso. Se você casou para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Fundamentado nesta passagem. O correto, o bíblico, é se casar para fazer o outro feliz. Mas e eu? Você se casa para fazer o outro feliz e o outro se casa para fazer você feliz. Ele é feliz porque você o faz feliz. E o contrário é verdadeiro. Porque o seu corpo não pertence a você, mas sim a ele, e o corpo dele não pertence a ele, mas sim a você. A Bíblia não diz em lugar nenhum, meu irmão, minha irmã, que o casamento é um conto de fadas. Claro que não é. Claro que não é. Nós temos deveres morais,
deveres espirituais, deveres físicos, um para com o outro. Entendendo, meu irmão, homem, não estou falando meu irmão homem, estou falando meu irmão, vírgula, homem, que está aí me ouvindo, não se esqueça que você precisa entender que a mulher é diferente de você. Ela é diferente. A mulher tem uma complexidade no seu corpo. É completamente diferente. Você precisa entender isso também. Às vezes, uma mulher não tem ânimo, não tem desejo de uma relação sexual. E você precisa entender. O seu corpo é meu e vamos fazer. Não, não é isso que está dizendo a Bíblia. Como você também, dia ou outro, pode não ter vontade, está com um problema emocional no trabalho. Ela também deve entender. Agora, o que não pode acontecer um deve ser solidário com o outro, é claro, mas o que não pode ocorrer é isso ser regra. O problema emocional não pode ser regra, tem que ser exceção. Quando uma parte está com algum tipo de problema, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser até uma dor de cabeça mesmo. Você ser dono do corpo da sua mulher, meu irmão, não lhe dá o direito de forçá-la a nada. Como ela ser dona do seu corpo não te dá o direito de forçar nada também. Porque a Bíblia também diz, além de dizer que um é dono do corpo do outro, a Bíblia diz que nós devemos viver com a nossa esposa e as esposas com os seus esposos com entendimento. Por quê? Porque não adianta as mulheres aí, viu? Não adianta querer ser igual ao homem. Não tem como a mulher ser igual ao homem. Mulher é mulher, homem é homem. Não, pastor, porque os direitos, não. A mulher é a parte mais fraca em muitos pontos. E nós temos que ter isso na cabeça, nós homens. E nós temos lá muitas fraquezas em muitos pontos também. As mulheres precisam ter isso na cabeça também. A Bíblia fala disso. A Bíblia não diz que porque um é dono do corpo do outro, não, vai fazer e está acabado, se vira aí. Não, a Bíblia esclarece as coisas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 3, 7. Está aqui. Olha só. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A Bíblia não é machista. Em lugar nenhum a Bíblia apoia a violência, homem batendo em mulher, e dando sopapo, empurrando. Em lugar nenhum existe. Aliás, Moisés só deu a carta de divórcio
por causa dessas loucuras, para que muitas mulheres não fossem mortas. Leia! A Bíblia diz, a carta de divórcio, por causa da dureza dos vossos corações. Precisa de entendimento. Mulher é a parte mais fraca. Bom, pastor, o nosso tempo, oh meu Deus, vamos passar um minutinho ou dois também? O que vai fazer, né? Quem quiser, né, ouvir, já está no finalzinho aqui, né? Acontece que chega uma época, uma parte da vida, ou várias partes da vida, que ocorrem as dificuldades sexuais, dificuldade de relacionamento. E aí declara guerra um contra o outro. Está com dificuldade. Ou o marido está desempregado, ou a mulher está desempregada. Está com conta para pagar, com a cabeça desse tamanho. O sujeito não tem ânimo, a mulher não tem ânimo. O que vai fazer? Ah, eu quero, não sei o quê. Não, calma. 1 Coríntios 7, 5. O que Paulo diz? Está com um problema? Conversa entre os dois. Olha, eu estou com um problema, estou desempregado, estou com conta para pagar, não estou com cabeça para o amor. Não estou, não consigo. Qualquer um dos lados. E outra, está com um problema, é mais tempo para orar. Conversa um com o outro, né? Abstenha-se de comum acordo do sexo, até que o problema seja resolvido, até que comece a ser resolvido, ou até que emocionalmente se assente. E se junta novamente, se junta quer dizer, pratiquem o sexo novamente, para não se cair nas armadilhas de Satanás. Vou repetir, não pode os dois viverem numa casa como se fossem irmãos, né? A esposa não deve apresentar ao marido problemas que não tem, para pretexto de não fazer o sexo, pois ela vai estar, ela vai estar pecando contra o marido e pecando contra Deus também. O marido deve compreender a sua esposa, porque ele tem que ter certeza de que ela não está mentindo. Não, minha mulher não mente. Se ela está dizendo que está com dor de cabeça, ela está com dor de cabeça. Eu preciso entender isso. Casamento é a obrigação de uma parte compreender a outra. Efésios 5:22 diz: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como a Deus, como ao Senhor. E Efésios 5:25 diz: vós maridos, amai a vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se tudo isso que for dito aqui não for apenas achado bonito, né? Não for apenas na intelectualidade, mas for também na alma e no espírito, se isso for seguido à risca, o casamento pode ser um sucesso na vida do casal. Não sei como é que está o seu casamento, não sei, né? Mas tente seguir isso, tente colocar em prática, se é que você já não põe. Coloque em prática, você vai ver que as coisas vão se alinhando, vão se acertando. É casos que existem, é óbvio que existem casos específicos,
né? Com situações diferentes, mas de uma maneira geral é assim. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço muito, Senhor, porque eu creio que é um assunto que deve estar ocorrendo em muitos lares, em muitos casamentos, e que as pessoas receberam uma orientação, não é uma ordem, não é uma determinação, é uma orientação para que suas vidas sejam melhor, né? Ajuda, Senhor, a cada um que ouviu, ajuda também esse que falou, né? Porque eu também sou carente da tua ajuda. Que essas coisas todas sejam praticadas para a honra, para a glória do seu nome, que possamos ter crescido juntos na fé e no conhecimento do Senhor nesta manhã de terça-feira. Livra-nos do mal, Senhor, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.